Deus abençoe, irmãos, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer para nós estarmos aqui em mais um programa Momento de Conversa. É um privilégio para nós, nessa hora, poder fazer algo por Deus, pelo povo de Deus nessa hora. Amém? Música está aqui o irmão Jonas. Deus abençoe. O irmão João Gabriel. Amém. Irmão Jonas, da sua saudação. Bem, Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez com esses guerreiros, podendo falar um pouco sobre a palavra. Deus abençoe. Amém. Irmão João Gabriel, sua saudação. Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos em suas casas, que essa palavra possa abençoar cada um dos que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Hoje o nosso tema, o precioso tema que Deus colocou em nosso coração, é falarmos um pouco sobre o companheirismo. Companheirismo tanto o companheirismo entre nós, irmãos, e tanto o companheirismo, que o Senhor Jesus Cristo veio restaurar para conosco, que é o companheirismo com Deus, que é verdadeiramente o companheirismo que une nós um com o outro. É algo maravilhoso. Para iniciar, nós vamos ler uma escritura muito conhecida a respeito de companheirismo, que é Salmo 133, que diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Escritura maravilhosa, né? Amém. Para falarmos um pouco sobre o que é o companheirismo, gostaria que o irmão Jonas nos falasse um pouco a respeito disso. Bem, essa escritura aqui, ela é muito tremenda, né? Fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa escritura já traz uma paz pra gente, né? Só de nós lermos assim e tentarmos viver isso aqui, nós já começamos a sentir uma paz, né? Como é bom e suave é os irmãos viverem em união. Então a Bíblia é bem clara aqui em dizer isso aqui. Sim. E a gente sabe que é um grande mistério por trás da união dos irmãos, né? E se nós voltarmos lá no princípio, em Gênesis, nós vamos ver um homem que ele descobriu o mistério da união. Sim. E quando as pessoas se unem, num acordo, por exemplo, se tiver 2 ou 3 unidos ao redor da palavra, é o suficiente para fazer Deus descer. Então a Bíblia é bem clara em dizer assim que quando nós nos unimos, quando nós estamos em um pensamento unidos, isso força Deus descer do céu. E Nimrod, ele descobriu isso. Tanto é que ele conseguiu unir toda a nação que ele reuniu sobre o seu poder, a Babilônia, antiga. E ele conseguiu fazer todos ter uma só linguagem. Ele uniu tanto o povo que forçou Deus descer. Mas o que Deus viu, ele não gostou, ele não se agradou daquilo lá. Mas existe uma união verdadeira. Uma união que força Deus descer e que Deus se agrada daquilo lá. Que é essa questão, quando Jesus disse, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali para abençoar, para curar. Então, assim, quando as pessoas se unem em um só pensamento, um só objetivo, em um companheirismo em redor da palavra, ali através daquela atmosfera que vai sendo, que vai em volta daquelas pessoas que estão ali em volta da palavra, gera cura, geram bênçãos, você sai alegre dali, né? Porque assim, a Bíblia diz aqui, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quão bom, suave, né? Isso traz alegria, traz paz. O irmão Brando nos ensina que uma das principais coisas que traz doenças, traz o câncer, são pensamentos ruins, más conversações, o espírito ruim. E isso é porque as pessoas estão andando errado. Estão vendo coisa, porque a gente é a média das 5 pessoas que nós andamos, certo? E às vezes a pessoa, ela é uma pessoa ruim, você olha ao redor dela, o que está acontecendo com ela, os companheiros que ela anda, você vai ver a média dela. Então, o próprio irmão Brana disse aí, né? Você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, se você quer ser uma pessoa boa, quer ser uma pessoa cristã, olhe as 5 pessoas que estão ao seu redor. Tente andar com pessoas que sejam melhor que você, né?
quer ser um grande cristão, tente ficar próximo do seu pastor, daquele jovem que é mais próximo da palavra, porque você é a média dessas 5 pessoas. E não só das pessoas que você anda, mas aquilo que você vê. Você é média, por exemplo, no YouTube, os 5 canais que você mais assiste, você é média daqueles canais lá. Verdade. Isso está refletindo o que você é. Você é média dos 5 livros que você mais lê. Certo? Então isso tudo gera atmosfera. Por isso que a Bíblia diz que é bom e suave que os irmãos vivam em união. Porque quando você está em união com as pessoas, você está sendo a média daquelas pessoas e está trazendo bênção. Isso gera bênção. Quando você está em união com a palavra, se aquelas 5 pessoas estão em união com a palavra, aquilo vai fazer Deus descer no meio das pessoas. Amém. E vai gerar benefícios. Verdade. Né? Amém. Fale um pouco para nós, irmãos. O professor falou de benefício. Fala um pouco mais desses benefícios. Isso é a cura, né? Que não estava falando. Sim, benefício é cura. Porque quando Deus desce, Sim. tem inúmeros benefícios que nós poderíamos falar aqui. É bênçãos, é cura, é alegria. A tristeza é obrigada a saltar de alegria quando Jesus aparece, né? É verdade. Então, assim, são inúmeros benefícios que traz quando Deus vem, né? Amém. E, por exemplo, né, existe malefício de você não estar numa união correta. Isso porque o companheirismo certo e o companheirismo errado. Porque a Bíblia diz assim, em Tiago capítulo 4, verso 4, deixa eu só ler aqui bem rapidinho. O livro de Tiago. Capítulo 4, verso 4. Ele diz assim, ó, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, assim, tem gente assim que fala assim, não, mas não tem nada a ver, a gente tem uma amizade lá com o colega da faculdade, do trabalho. Até que nós não falamos muito assim, não vamos ser muito legalista. Sim. Né? Mas nós somos sim, sim, não, não. O próprio Tiago diz aqui que a gente tem que ser sim, sim e não, não. Né? A palavra ela é simples, você é sim, sim, não. E a Bíblia diz, vós não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque chega nisso que eu estou falando, você é a média das 5 pessoas que você está. Se as 5 pessoas que estão em volta de você não creem em Deus, só comete pecado, iniquidade, você vai ser a média daquelas 5 pessoas que você anda. Por isso que a Bíblia diz assim, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então, assim, Deus tem ciúme do companheirismo que você faz lá fora. Sim. Deus não gosta disso. Sim. Você se torna inimigo. Eu não quero ser inimigo de Deus. Né? A gente tem várias histórias de homens que foram inimigos de Deus. O que aconteceu com eles? Né? Temos inúmeras histórias. E eu não quero ser um inimigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus e eu quero eu quero ser amigo de Deus. E como que eu vou ser amigo de Deus? Lendo a mensagem, lendo a Bíblia e tendo companheirismo com aqueles que amam a Deus também. Perfeito. Entende? Eu vou deixar vocês falar, Amém, mas senão eu vou amém, falar amém. muito aqui. Isso é tremendo. Ele pegando essa linha que o irmão está falando, né, a respeito de companheirismo, você vê que isso mesmo no princípio, né? Olhando para o princípio, a gente vê que Eva, ela teve um companheiro, Eva, antes de se chamar Eva, né, na verdade, a senhora Adão, né, teve companheirismo com um que não tinha companheirismo com a palavra, deixou de ter o companheirismo com aquele que tinha a palavra, que era o profeta da hora, que era o que tinha companheirismo com Deus, com um que não tinha companheirismo com Deus. Sim. E acabou sendo influenciada, né? Acabou entrando naquela atmosfera da serpente, né? E a serpente conseguiu corromper os seus valores. Né? Então isso é algo muito tremendo que o irmão diz a respeito, né? O companheirismo errado. Você vê que esse companheirismo errado ele traz uma corrupção de valores, de pensamento, de visão. Sim. Né? Porque você vê que Eva ela recebeu uma revelação fora do que o profeta que ela tinha, que era Adão. Adão era o seu profeta, Adão era o seu mensageiro daquela hora. E é algo muito perigoso. Né? Companheirismo errado. Companheirismo fora da palavra. E às vezes a gente fala assim, companheirismo, desculpa interromper, e fala assim, não, é companheirismo entre as pessoas, mas o que a Bíblia diz assim, para nós não termos companheirismo com as trevas, porque as trevas não podem ter companheirismo com a luz. Sim. Certo? Então, o companheirismo, isso adentra muita coisa, companheirismo. Tanto com amizade lá no mundo, como também o que a gente está vendo no celular, o que nós estamos assistindo, que tipo de filme. Isso é até companheirismo com as trevas, às vezes, quando certo tipo de coisa que nós estamos vendo, escutando, queira ou não, você está
trazendo mais companheirismo. Porque o que nós queremos é ter companheirismo com Deus, companheirismo com a palavra. Então aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, traz um companheirismo. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Sim. E a fé é um companheirismo com Deus. Vai estar tendo um companheirismo pela fé. Sim. Tem um companheirismo. E a fé vem pelo ouvir. Então você tem um companheirismo com as trevas, também é o que você olha, o joguinho que você está jogando, aquilo que você ouve. Tudo isso são médias. E médias que estão em volta de você. E você é a média daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você conversa e das pessoas que estão em volta de você. Tudo isso é companheirismo. Sim. Né? O profeta chega a citar, né, que ele fala: mostre 5 lugares que você vai, 5 pessoas Sim. que você conversa, 5 livros que você lê, que eu vou te mostrar o Espírito que está em você. E, irmão João, fala um pouco mais para nós a respeito desse assunto tão maravilhoso. Amém. O João já falou tudo já, né? Mas queria ler um parágrafo aqui, o parágrafo 11. Eu não me recordo o nome da mensagem, mas o irmão Brano diz assim: e penso que quando podemos nos reunir com esse tipo de companheirismo, isto faz algo a nós. Nos aproxima um dos outros e à medida do que nos aproximamos um dos outros, também nos aproximamos de Deus, porque Jesus disse: quando fizestes ao menor destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Mas eu achei tremendo isso que o Bruno fala, que quando nós nos aproximamos um dos outros, em um companheirismo correto, isso nos aproxima de Deus. Então, eu acho que nós jovens, né, passamos muitas coisas, muitos complexos, momentos que nós estamos mal, né, momentos que nós passamos de dificuldade, e a maneira para nós curarmos isso é termos companheirismo com as pessoas corretas. Sim. Porque eu tava observando aqui, se você olhar para um quadro de quem você anda, com quem você tem um companheirismo, se você olhar para o quadro de Paulo e Silas naquela prisão, se Paulo ele não tivesse com um companheirismo correto, por exemplo, que ele tivesse com outra pessoa e essa pessoa começasse a murmurar, ele entra no espírito e nada daquilo que aconteceu iria acontecer naquela prisão. Mas por ele estar com o companheirismo certo, com o tipo de companheirismo correto, com o companheirismo que leva ele até o topo da montanha, o que eles fizeram? Eles começaram a agradecer e trouxeram o poder de Deus naquela prisão. E destruiu toda aquela prisão, salvaram uma família, né? E isso é muito importante, nós termos o companheirismo com a coisa correta, né? Isso como o Jonatas falou, né? Em outra mensagem do Mombrano, ele fala que as trevas não podem ter companheirismo com a luz. Não pode. A noite não pode existir na presença da luz do sol. Sim. E é a hora mais traiçoeira que está entre os tempos. Exatamente quando o sol está se pondo e nascendo, é a hora mais traiçoeira que há. Mas o irmão Brano, ele fala, né? Bem explícito, que as trevas não podem ter companheirismo com a luz. Sim. Bem explícito, né? Às vezes nós temos dificuldades. Ah, mas será que eu posso assistir aquele filme, assistir aquele joguinho, ter companheirismo com tal fulano que fala certo tipo de palavrão? Será que eu posso? A Bíblia, a mensagem bem explícita é que as trevas elas não podem ter companheirismo com a luz. Isso como o Mateuzinho falou, né? Quando Eva ela teve o companheirismo com a coisa errada, com o tipo de influência errada, toda a queda aconteceu. Sim. Quando ela saiu de um companheirismo direto que eles tinham com Deus e teve o companheirismo com a serpente, tudo que nós sabemos que aconteceu. As sirenes das ambulâncias foram ligadas, né? Cemitérios foram construídos, todas as coisas da morte, a doença, tudo veio para a Terra quando uma pessoa entrou no companheirismo errado. É verdade. Isso que o irmão falou é tremendo, porque o companheirismo, dependendo da sua maneira, o companheirismo traz vida, traz bênçãos, né? Ou traz morte e maldição. Verdade. Cabe a nós entendermos e nos enquadrarmos no companheirismo correto, né? É algo muito, vamos dizer assim, um alerta que pisca em nós, assim, né? Sim. Qual companheirismo estão tendo? Mas o companheirismo é algo tão profundo, né, que o profeta ele chega a dizer que Jesus veio e morreu porque Deus queria ter companheirismo conosco. Porque esse companheirismo foi quebrado no Éden. Aí às vezes a gente pensa, eu falo da minha parte, a gente pensa, poxa, às vezes eu chego cansado do serviço e eu não quero vir na igreja. Mas olha o sacrifício que Jesus Cristo fez para que você pudesse vir, adorar a Ele e entrar em companheirismo, e às vezes nós nos abdicamos disso, de algo que Deus fez para que nós pudéssemos ter companheirismo com Ele. Verdade. Algo tão, às vezes parece ser algo tão pequeno, parece ser algo tão singelo, mas é algo tão profundo por trás daquilo, que se nós olharmos dessa maneira é algo que chega a nos quebrar. Eu quero até ler um parágrafo que o profeta fala assim, na mensagem Deus aperfeiçoando sua igreja, 4 de dezembro de 54, o profeta diz assim, observe, Deus prometeu isso, Deus está obrigado a cuidar disso, e esta célula sanguínea onde Ele formou, moveu para aquele ventre, ele está falando de Jesus, cobriu-se com o seu próprio sangue criativo,
trouxe o Filho, Cristo Jesus. A célula sanguínea foi rompida no Calvário. O sangue correu sobre o seu corpo, a fim de que ele pudesse trazer de volta para si mesmo companheirismo. Deus manifestado na coluna de fogo, Deus manifestado no Filho, e agora Deus manifestado em você. O mesmo Espírito estava na dispensação da paternidade, Jesus era a dispensação da filiação, e esta é a dispensação do Espírito Santo. Essa é a razão pela qual fomos comissionados a vos batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando que Deus tem se desvelado, rebaixando-se, descendo, abrindo o seu caminho. Ele não poderia entrar em pecado, mas ele limpava o seu caminho. Você está falando de nós, à medida que ele passava. Pois Deus amou tanto aquele homem que ele quis descer e ter companheirismo com ele. Deus, nessa noite, o mesmo Deus Jeová que falou com Adão e Eva no jardim do Éden, vive em cada homem ou mulher nascido de novo, tentando o seu melhor para fazer você crer nele. Tenha fé nele. Dê um passo. Não duvide nem um pouquinho. O mesmo Deus que estava com Abraão é o mesmo que está nesta noite. Olha que coisa tremenda. O profeta disse. Deus, ele desceu, ele morreu para ele ter companheirismo. Qual é o companheirismo de Deus? É em paredes construídas de concreto? Não é. É neste tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. Né? É dentro de nós. Um companheirismo que Deus adentra em nós, como o profeta vem dizendo ali, ele não habita em pecado, mas ele vem limpando. Ele vem passando, limpando o caminho, tirando tudo aquilo que é ruim de nós. Ele entrar em nós, manifestar-nos o teu companheirismo. E eu tenho um companheirismo com Jesus que está em você, você tem companheirismo com Jesus que está em mim. Olha que coisa tão tremenda, né? Coisa maravilhosa, rapaz. Às vezes a gente... São assuntos que às vezes a gente ouve tanto falar, que chega a se tornar algo corriqueiro e não deve se tornar. É verdade. Porque chega a perder o real sentido que aquilo tem. Não pode se perder, porque é algo tão profundo. Sim. É algo tão profundo que fez Deus sair de sua deidade, se converter em carne, para morrer por nosso pecado. Verdade. O profeta diz, essa deidade, mesmo deidade agora, entrar em nós. Sim. Esse é o mistério da deidade, né? Deus em nós, né? Verdade. Só uma coisa, só na mensagem que eu li, que foi no parágrafo 11, foi a mensagem obra-prima de Deus identificada. E já puxando um gancho, né, nós vemos o perigo do companheirismo errado, né? Porque às vezes nós pensamos que, falamos de companheirismo, pensamos que é só uma conversação, e é muito mais do que isso, né? São várias influências, porque nós vemos, né, Satanás ao longo dos tempos e do avanço da tecnologia, ele tem mudado seu tipo de companheirismo com as pessoas. Você vê que na época dos nossos avós, eles contam, né, a gente fala bastante isso no programa, e isso é uma verdade. Na época dos nossos avós, eles contam sobre assombração, essas coisas. Era uma forma que o diabo ele tinha de tentar ter companheirismo com as pessoas. Aí o que ele fez? A tecnologia avançou, a quarta dimensão foi se avançando, então ele vem através das imagens. Sim. E nós vemos aqueles mesmos demônios que outrora pessoas corriam, agora nós vemos aqueles demônios em telas e achamos talvez bonito, né? Ele fez uma romantização para que as pessoas pudessem achar bonitinho, né? Ter um companheirismo com demônios. Quando as pessoas veem explicitamente demônios em suas telas e não entendem, né? Porque é toda uma romantização, um filme bonito, olha a história desse filme, mas na verdade é um demônio tendo companheirismo com você ali. E não só um, né? São 200 milhões de demônios tendo companheirismo ali com você. E o perigo, né, que o irmão Jonas falou, né, nós somos a média das 5 pessoas que andamos, das 5 coisas que nós escutamos, né, e isso se abrange para várias outras coisas, né. O diabo hoje ele tem trazido formas de companheirismo através de músicas. Nós vemos hoje um tempo de um avanço das músicas, de ritmos novos, coisas diferentes, e tudo isso é uma forma de companheirismo que Satanás tem tentado ter com as pessoas. E nós vemos, né, a importância de nós estarmos firmados no companheirismo correto, né? Sim. O perigo de estarmos no companheirismo errado, porque se o companheirismo correto nos aproxima de Deus, o companheirismo errado nos leva até o inferno. Nos afasta dele. Nos afasta de Deus. Rapaz, é algo tão... Às vezes a gente vai estudando algumas coisas, né? A gente que é cristão, a gente sabe. Cada um em sua vida em Deus sabe. Poxa, eu falho nisso, eu falho naquilo. Mas a palavra, ela não vem só para te bater. Ela vem para te acalentar, para te direcionar, para te trazer uma transformação. Sim. Porque o diabo ele tem o seu poder destruidor e outrora Deus tem o seu poder transformador. Verdade. E às vezes a gente pensa, poxa, né?
a palavra vem falando com a gente reconhece alguns pontos falhos. Né? E há um parágrafo aqui, é para você que talvez a gente está falando aqui de companheirismo, você pensa assim, poxa, talvez não estou tendo um companheirismo correto, talvez não estou tendo um companheirismo tão com Deus, tanto quanto eu devia ter mais, talvez eu estou tendo companheirismo muito com um amigo da escola, muito com o celular, muito com o sério, outras coisas que não provém de Deus, né? Porque tudo está sob a unção de dois espíritos, né? Ou é o espírito de Deus, ou é o espírito do diabo, o espírito cavaleiro amarelo, que o inferno segue, né? O profeta ele diz assim na mensagem de redenção pelo sangue, se eu não me engano, não aparece o nome inteiro aqui, e na palavra 163 o profeta diz assim: o ressurreto Senhor Jesus está aqui. Ele está aqui em seu poder. Ele está aqui no poder da sua ressurreição. É um poder que o diabo pôde o ferir quando ele estava em seu poder em carne, né, no seu corpo, antes dele morrer, mas em seu poder em sua ressurreição, o diabo nada pôde fazer. Ele está aqui em seu poder, no poder de sua ressurreição. Ele está aqui para o êxodo. Ele está aqui para trazer cada membro de igreja para o companheirismo com ele. Você vê, não é nós que vamos correr. O profeta chega a dizer algo tão tremendo que ele fala: nunca o homem foi atrás de Deus, é o Deus que sempre vem atrás do homem. É sempre Deus que procurou ir atrás do homem, procurou salvar. Amém? Ele está aqui para trazer cada pecador, não importa quão vil você seja. Ele está aqui para trazer o poder da sua ressurreição na sua vida e fazer de você uma nova criatura. Ele está aqui para nos trazer a este companheirismo, pelo poder da sua ressurreição. Então, se nós olhamos ou estamos falando, né, nós encontramos algum erro, não fique cabisbaixo, não fique triste. O mesmo Jesus está aqui no poder de sua ressurreição. Ele está aqui no poder de sua ressurreição, quando o diabo não pode fazer nada. Sim. Né, para nos trazer a este companheirismo com ele. Verdade. Isso é algo tão poderoso, é algo tão maravilhoso, que às vezes a gente, como a gente está falando, de tanto ouvir, a gente não chega a dar o valor devido a isso. Mas o companheirismo é algo tão poderoso, né? Assim como o irmão João estava falando no princípio, é algo tão poderoso. Se nós olharmos para Enoque, né? Sim. Enoque, ele chegou a um ponto que ele se separou de todos os homens e ele teve companheirismo direto com a palavra, né? Tem até uma aplicação que eu vi de um pastor falando que ele começou tirando um dia para Deus e tirando 5 dias para os homens. E depois ele tirava 3 dias para Deus e chegou a um ponto que ele tirou todos os seus dias para ter um companheirismo direto com a palavra. E esse companheirismo tirou ele da terra. Fez Enoque ser transladado por esse companheirismo que ele teve com a palavra. Quando ele decidiu se separar de todas as coisas e ter um companheirismo direto com a palavra, o poder desse companheirismo o fez ser transladado e raptado. Né? A Bíblia fala, né? Enoque andou com Deus. Você vê um outro homem que foi livrado de um juízo, Noé. A Bíblia fala, Noé andou com Deus. Sim. Noé andou. O que é o andar? Você estar junto. Sim. Né? Caminhar com ele, estar em companheirismo com ele. E Enoque fala de nós, Noé fala de nós. Todos eles eram profecias apontando para nós, que somos o cumprimento desta profecia. Né? O irmão estava falando, Enoque ele separou um dia para andar com Deus e foi até o 7º, né? Os 7 dias andando com Deus. Ele era uma profecia de que você vai andar 7 dias com Deus até você sumir dessa terra. É verdade. É algo que nós temos que fazer. Às vezes a gente olha e fala, que história bonita, né? Que Enoque bonito, rapaz. Como que ele pôde, né, olhar e se permanecer assim? Mas isso está falando de você. Isso está falando de nós. Isso aqui, Enoque é nós. Verdade. Enoque, se ele é bonito, ele é bonito. Mas eu sou o Enoque dessa hora. É verdade. É algo poderoso, é algo que nós temos que agarrar palpável. Sim. Essa profecia de mim. Você é Enoque, você que está aí assistindo, você é Enoque. Você é o Enoque que anda com Deus e vai sair dessa terra. Você é o Noé que anda com Deus e ser livrado do juízo. Amém. Amém? Chego e fico animado. Glória a Deus, amém. Irmão João? Amém. Eu vou dar um parágrafo aqui, 2 parágrafos da mensagem Crendo em Deus, parágrafo 63. Começar no 63, irmão Brand diz assim: agora Abraão não teve nenhuma grande nuvem de testemunhas como temos hoje, pois Abraão ele mesmo era um caldeu, embora pai dos judeus. Porém ele era um caldeu da cidade de Ur, e ele foi chamado do meio de seu povo para andar em uma terra estranha. A irmã Bruna fala no parágrafo 64. Quão bonito aquilo tipifica a conduta do cristão hoje.
de que temos que sair do nosso companheirismo com o mundo para andar em uma terra estranha ou estranha à primeira terra que entramos, a terra que chamamos hoje. É andar no caminho cristão, andar com Cristo, nos separando das coisas do mundo. Amém. A importância de andarmos com Cristo, nos separando das coisas do mundo. Isso é tremendo, né? Até encaixa perfeitamente, na verdade, né? O irmão deu em Tiago, né? Tiago 4, porque companheirismo que não é com Deus é companheirismo com o inimigo. Você, inimizade com o mundo é inimizade com Deus, né? Você vê que é um assunto tão poderoso que o diabo veio fazer no Éden foi destruir o companheirismo. Porque ele sabe que enquanto o homem estivesse em companheirismo com Deus, ele nada poderia fazer. Isso foi o que ele tentou fazer no céu, porque ele sabia enquanto aquele poderio de anjos estava no céu e estivesse em companheirismo com Deus, ele nada poderia fazer, ele nunca poderia construir o seu reino de maldade, o seu reino de destruição, o seu reino de abominações. Né? E o diabo ele veio para destruir o companheirismo. Tanto que você olha pelas eras da igreja, o que o diabo veio fazer com o nicolaísmo? Ele veio dividir. Dividir para conquistar, o profeta fala, né? Porque quando a união, assim como o irmão já estava falando, a união é o que traz o Deus em cena, Deus para baixo, que puxa Deus. É o que chama Deus. O diabo sabe que quando Deus está em cena, nada ele pode fazer. E isso nos enche de ânimo em estar no companheirismo com Deus. Porque você vai companheirismo com Deus, meu irmão. Diabo nenhum pode contra você. Diabo nenhum pode fazer nada contra você, nada contra a sua família. Ele pode até tentar se tocar. Mas quando Deus está com você, é aquilo que Deus disse para Gideão, né? Enquanto eu estiver com você, esse exército será como um só homem. Esses gafanhotos serão como um gafanhotinho só. É verdade. O irmão estava lendo aí alguns parágrafos, né? Falando. Aquele primeiro parágrafo que o senhor leu, para você ler, irmão João. Primeiro que o senhor leu. Tá. E penso que quando podemos nos reunir com esse tipo de companheirismo, isto faz algo a nós. Nos aproxima um dos outros, e à medida que nos aproximamos um dos outros, também nos aproximamos de Deus. Porque Jesus disse: quando fizeste ao menor destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Bem, isso é tão importante porque você vê assim que você se unindo um com o outro, isso gera uma atmosfera, né? Como eu disse aqui, e gera poder para você vencer nessa era, né? Então, assim, a gente sabe assim que no tempo de Israel, quando Deus estava sobre eles, quando eles iam para a guerra, um guerreiro, ele matava 1000 homens. O poder que estava sobre ele, né? A gente tem a história daquele juiz chamado Sangar, que ele sozinho com uma guilhada de boi matou 1000 filisteus. Era a unção que estava sobre eles. Ele sozinho matava 1000 homens. Era a unção. Mas, e dois? Quando dois se juntavam, né? Um matava 1000, e dois. A matemática de Deus é tão tremenda que se a gente olhar, não, 2 mata 2000. Se um mata 1000, 2 mata 2000. Mas a Bíblia não diz isso, né? Em Deuteronômio 32, verso 30, diz assim: como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000? Então tem um hino que a gente canta, trabalhando juntos para o reino de Deus. E lá no meio da letra diz assim, que um faz 1000 fugir, mas 2 faz 10.000 fugir. Né, a letra do hino. A gente canta esses hinos. E mostra o segredo por trás de a gente ficar em união, em companheirismo com Deus. Sim. Porque eu sozinho eu consigo afastar 1000 demônios. Mas tem mais de 1000 demônios. São 200 milhões de demônios. Quando eu junto com o meu Mateus, eu consigo afastar 10.000. E assim nós unindo as forças, unindo em poder e companheirismo, de volta da palavra, a gente consegue criar mais força ainda para vencer. Né? É claro que assim, muita gente fala assim, não, mas tem gente que está sozinho, assim, vencendo. Claro, porque existe uma unção sobre a noiva. Um sozinho consegue vencer, assim, muitos demônios. Mas quando dois se ajuntam, é mais forte ainda. Porque quando a largata, o pulgão, a aruga, né, ela veio destruir a árvore noiva, ela destruiu ali a casca, a doutrina, estava destruindo a palavra. Mas vocês lembram uma das coisas que ela estava destruindo, né? As folhas, que é o companheirismo. E as folhas de uma árvore, você vê que os animais eles deitam, eles ficam, é bom e suave, né? Quando está tendo companheirismo, é bom e suave. Deita ali debaixo da sombra. Às vezes nós deitamos, vamos lá na sombra lá para tomar um tereré. Até para você estacionar o carro é melhor na sombra,
nas folhas. Sim. A natureza nos mostrando quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o que o diabo quer é destruir isso. Ele quer acabar com as folhas, ele coloca intriga entre o irmão aqui, coloca uma intriga ali, e coloca uma briguinha ali, um começa a olhar mal para o outro. O que o diabo está fazendo? Derrubando as folhas. Ele está destruindo a árvore noiva. E a gente tem que ter discernimento de saber que isso é o diabo. Sim. E começar a reconstruir isso aí. Sim. Né? Mas embora assim, Satanás às vezes ele vença, às vezes ele coloca uma intriga e consegue derrubar, o que ele não pode tirar é a vida. Porque as folhas, quando ela cai, a vida se esconde lá. Às vezes parece que o diabo está vencendo, mas aquilo volta de volta à vida, né? Isso que é o tremendo. Então, o que eu estou mostrando aqui é o segredo, né? O segredo de você estar em união com Deus. Em Salmos capítulo 1 diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então tá aí uma coisa assim, de pessoas que se assentam numa mesa junto para ficar falando assuntos que não edificam nada, senta na roda dos escarnecedores e vai conversar assunto que não vai edificar nada. A Bíblia condena isso. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele fala da árvore noiva. Lembrando que diz isso aqui na mensagem, a restauração da árvore noiva. Aí no verso 3 ele fala da árvore noiva. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas, que é o companheirismo, não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então a gente não sentar na roda dos ímpios, não ter prazer naquelas coisas que eles estão fazendo, mas ter companheirismo em volta da palavra, tudo quanto nós fizermos prosperará. A Bíblia é bem clara em falar isso aqui. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Você falando a respeito do companheirismo, né? O companheirismo ele traz poder. Tem um parágrafo que o profeta pregou na mensagem, um companheirismo através da redenção. Acho muito interessante um termo que o profeta usou. Ele fala o poder que dá sobre o homem, né? Ele falando assim sobre o companheirismo com Deus, ele diz assim: porém um homem tem alma, e assim sendo, essa alma é uma parte de Deus. E mesmo em seu estado de decadência, ainda é a maior espécie de todas as espécies da terra, o homem. E então, coloque-o em contato com seu Criador, e ele se torna quase um super-homem, porque ele é um filho de Deus. Amém. Olha o termo que o profeta usa. Ele se torna quase um super-homem, porque ele se chega perto do seu Criador, chega presente do seu Criador, aquele que detém o poder de tudo. O profeta continua assim: e ele se familiariza com o seu Criador, com o Criador de todas as coisas. E então, quando aquele homem ali, familiarizado com o seu Criador, se torna parte do seu Criador. Volta ao companheirismo de seu Criador. Cada palavra divina se torna uma realidade viva para ele. E ele crê nela. Olha o que esse companheirismo com Deus traz. Você se torna um super-homem. Né? No sentido de, assim, você pode todas as coisas. Sim. Eu não vou recordar a mensagem, o profeta diz assim: não há nada impossível para Deus. E não há nada impossível para você também, porque você crê nele. Amém. E assim, desculpa, só entrando nesse ponto aí que o irmão Matheus falou, é que assim, às vezes, porque nós cremos que todos somos eleitos, né? Sim. Mas assim, tem um potencial dentro de nós. Mas às vezes esse potencial ele sai justamente quando você tem um companheirismo certo. Sim. Porque a gente lembra daquela história da águia, quando aquele fazendeiro pegou o ovo lá e levou pro galinheiro, né? Ela tinha companheirismo só com galinha. Ela tinha um potencial gigante dentro dela de voar numa altura que nenhuma outra ave podia fazer. Mas o que ela ficava fazendo? Por causa do companheirismo que está em volta dela, só ficava comendo minhoquinha. Então, nós temos um potencial, o ser humano, nós temos um potencial muito maior do que às vezes nós pensamos. Mas, às vezes, aquelas pessoas que estão em volta de nós, aquela média que só vai nos rebaixando. Às vezes é galinha, a pessoa só está andando com galinha. Né? Galinha espiritual. O que está faltando é a mãe águia vir e falar: Júnior, sobe aqui, Júnior, filho, vamos embora. E você subir nas costas da mãe águia e ter o companheirismo correto. Aí você vai ter companheirismo com águias
E aí, esse potencial que já estava dentro de você, porque o potencial já está lá dentro. Não vai chegar alguém fazer uma mágica que vai falar, ó, tá aqui, você tem agora potencial para voar. Não, o potencial já está lá dentro. Só falta alguma coisa para fazer você voar. E às vezes é o companheirismo. Às vezes a pessoa que você está andando, o que você está conversando, e até fica assim, um alerta, assim, nós ligamos aqui o sinal de alerta, né? Vamos supor assim, porque assim, muitos jovens e moças, às vezes está lá na escola e acham um rapaz muito bonitinho, né? E um rapaz acha uma moça bonita lá. E pecam nessa parte aí de achar que não tem problema, vai lá e começa a ter namoro dentro da escola. E às vezes assim, a gente fala, não, mas isso aí às vezes não acontece, mas acontece sim. Acontece sim. Às vezes dentro da escola, o rapaz está lá na escola, acha uma moça bonita e começa a ter uma conversa com ela. Isso Deus odeia. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Deus odeia isso. Então nós ligamos aqui o sinal de alerta para o jovem que está assistindo. Para com isso o quanto antes. Porque isso você está tendo companheirismo com galinhas. Você não está tendo companheirismo com águia. O relacionamento, o jovem, ele tem que ter um relacionamento com moça que é dentro da mensagem, que é dentro da igreja. Não tem que sair procurando lá fora, falar, não, mas eu vou converter uma moça lá fora. Sempre tem essas brincadeiras, não, eu vou converter. Não, não é assim. Você acaba sendo desconvertido. Porque a luz não tem companheirismo com as trevas. Você não pode ir lá fora, tentar procurar uma moça, você está errando nisso aí. Porque vocês vão lembrar quando Neemias trouxe aquela reconstrução dos muros de Jerusalém, e aí quando o povo conseguiu se unir, e aí ele estava tendo muito poder, porque eles se uniram tendo companheiros na reconstrução dos muros, é o que nós estamos fazendo agora, até nós chegarmos no arrebatamento, estamos reconstruindo os muros, certo? Os vizinhos, que eram irmãos dele, os moabitas, que estavam ali em volta, eles começaram a se casar, namorar com os moabitas, que eram irmão deles. E eles falaram, não, como é nosso irmão, eu vou namorar, e começaram a casar e misturar sangue, misturar raça. E isso é um erro muito grande. Quando você vai lá no mundo e começa a tentar e arruma um namoro lá na escola e arruma... Isso é misturar a raça. Deus odeia isso. Deus gosta de raça pura. Você crê na mensagem, você crê na abertura da palavra, busca uma moça que crê na abertura da palavra. Não vai lá na denominação, não vai lá no mundo. Isso é inimizade contra Deus. Você está cometendo um ato contra Deus. E você vai lembrar que quando Esdras viu isso, ele foi lá no centro da cidade, rasgou as vestes e falou, onde já se viu isso? Ele rasgou as vestes, ficou desesperado, fez um altar para Deus, chamou todo o povo se arrependeu do que ele estava fazendo, se arrependeram do que ele estava fazendo. Então, o companheirismo ele envolve todas essas coisas aí que nós estamos falando. Esse assunto sobre o companheirismo envolve todas essas coisas. Cuidado com a amizade que você vai tendo lá no trabalho. Às vezes fala assim, ó, não, vamos sair ali para tomar um sorvete, vamos lá. Tem que tomar muito cuidado com esses convites. Esses convites assim que você fala assim, eu acho que não é errado, rapaz, eu ir lá. Nós temos que ter uma base aqui que eu levo para minha vida. Que o irmão Brana diz. Eu só vou aonde Jesus Cristo é bem-vindo. Isso eu levo para minha vida, sabe? Isso aí eu aprendi assim quando eu vi o irmão Brana falando. O Brana fala assim, eu só vou em lugares onde o meu Jesus Cristo é bem-vindo. Então existem lugares assim que às vezes você fala assim, não é errado ir lá. Mas será que aquele lugar é bem-vindo para Jesus Cristo? E até pode parecer polêmico aqui que eu vou falar, pode parecer um pouco polêmico. Mas tem muita gente assim que gosta de exercitar o corpo, que quer ficar mais forte, né? E isso é bom porque a gente está cuidando do templo do Senhor. Cuidar da saúde, isso é bíblico. Mas será que o horário que a pessoa está indo ali na academia, será que Jesus Cristo é bem-vindo lá? Será que está cumprindo o que o irmão Brana nos ensinou? Só vou onde Jesus Cristo é bem-vindo? Talvez existam algumas academias que talvez tenham um horário mais livre ali. Não sei. Você que tem que ter a sua experiência. Você tem que saber se é um cristão. Você que tem que lutar suas batalhas. O irmão Brana apenas deixou pequenas chaves para a gente, que a gente pega e fala assim, não, mas será que o local que eu estou indo, será que as conversas que eu estou tendo, às vezes conversa entre nós mesmo, será que a conversa que nós estamos tendo, Jesus Cristo está ali junto? Né? Então são coisas assim que a gente tem que levar para a vida. Né? É verdade. Amém. Vamos? Amém. Eu tava vendo aqui porque o próprio companheirismo em si tem um potencial muito grande, né? Eu tava lembrando de algo quando eu tava vindo aqui pra igreja. A gente tava vindo com o carro, né? E aí a gente parou num pare, e aí tinha um pessoal junto no bar e tava assistindo o jogo, porque hoje parece ter uma final, né? O dia que a gente tá gravando é um dia de final, parece do Mundial, e
e o pessoal tava junto lá e a gente parou bem na hora que o time fez o gol. E aí todo mundo lá gritou e isso me fez lembrar de algo. Porque quando você olha para os jogos de futebol, né, às vezes os narradores falam assim, olha, hoje o time vai jogar em casa, hoje o time ele vai jogar bem porque ele tem o apoio da torcida. Né? E você vê o poder do companheirismo, porque aquelas pessoas unidas, aquela torcida unida, ela começa a entrar num espírito ali que impulsiona aquele time. E geralmente o time que joga em casa sempre, talvez é o favorito, né? Porque vai ganhar. E você vê o potencial de um companheirismo no âmbito errado, um companheirismo errado, o potencial que já tem, né? Olhando por olhos naturais. Agora imagine um companheirismo sobre a coisa correta. Sobre a coisa correta. Se um companheirismo sobre a coisa errada, em um espírito demoníaco, né? Que faz com que as pessoas, faz com que um time ganhe, faz com que um time vença muitos títulos, o que o companheirismo na coisa correta vai nos fazer? Vai nos dar o maior título, né? O corpo glorificado, né? A eternidade. Mateus. Amém, rapaz, é maravilhoso. Amém. Você vê que, estava lembrando assim, né? Quando eu era guri, eu até não tenho certo testemunho, é uma coisa que marcou minha vida. A gente tinha, após a aula, né? Como eu fui filho de pais separados, às vezes a gente ia para casa, minha mãe tinha que trabalhar, tinha que estudar para manter eu e meu irmão, né? Nós era menor de idade. Então, assim, o maior tempo que eu podia passar na escola e nas outras coisas eu fazia. Aí, após a escola, começaram a dar aula de xadrez, né? Eu sempre achei legal, falei, vou lá. Aí eu jogava, não era muito bom no começo, né? A gente vai aprendendo, é uma coisa que um professor, que era o professor que ensinava a gente na época, ele foi o professor Roberto, né? Ele falou algo que me marcou o resto da vida. Eu perguntei pro professor, como que a gente faz para ser melhor, para jogar melhor? Ele falou, Mateus, isso é simples. Se você jogar com pessoas ruins, ou com pessoas que sabem mesmo tanto que você nunca vai desenvolver. Ele falou, o segredo é você jogar com pessoas melhores que você, para você se tornar melhor. Então, olha que coisa, aquilo ali foi uma chave para minha vida, né? No natural. Né? Justamente, no natural. Você se juntar com pessoas melhores. Não que, assim, e nós todos estamos embaixo do sangue, todos nós temos debilidades, temos falhas. Né? O que é nosso em um betume? O que seria da madeira de golfe sem um betume naquele juízo? Não seria nada, ela flutuaria, né? Se encharcaria. Mas temos que reconhecer, né? Cara, primeiramente o que é o maior e o melhor que está em nosso meio, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos eleva a nos tornar melhor. Ele que vai nos elevar a um nível mais alto. Sim. É Ele que vai nos fazer acabar com o companheirismo com as trevas, acabar com o companheirismo que afasta Ele. Né? E também o nosso irmão. Eu tenho que reconhecer muitas vezes que, poxa, o meu irmão, eu tô vendo que ele tem uma dedicação maior que a minha. E eu tenho que admirar aquilo, eu tenho que chegar próximo dele, ficar mais próximo dele. Não que eu tenha que abandonar os outros irmãos, talvez, né, que nós tenhamos, mas é uma maneira assim de você buscar a melhoria, você se tornar melhor. Assim como o irmão está falando, é você andar com as águias. O companheirismo, ele vai te trazer mudança. O companheirismo, tanto para pior quanto para melhor, dependendo do seu companheirismo. Dependendo da maneira que você vai trabalhar nesse companheirismo. Se você vai para o companheirismo ruim, ele vai te levar a uma situação pior. Assim que o companheirismo bom, ele vai te transformar. Verdade? Não quer saber alguma coisa? Bom, só as palavras finais, né? Sim. Fica assim, os irmãos que estão nos assistindo, leve a sério, né? Isso e se por acaso ajudou, que compartilhe o assunto, porque o que Satanás está fazendo agora, tanto atacando assim, as igrejas na questão da doutrina, como eu disse aqui, mas ele está atacando muito o companheirismo entre os irmãos. Nós vemos como está a mensagem hoje no Brasil, né? Várias divisões, vários grupos. Tudo isso é tirando, rompendo o companheirismo. E o Brando disse que haveria uma união da noiva, né? Sim. Uma união invisível da noiva. Então, essas coisas, assim, o companheirismo, nós em volta da palavra. E fica aqui nossa dica, né, para os jovens. Ande mais com aqueles que estão indo na igreja, né? Que estão lutando a mesma luta que você. Pássaros andam da mesma plumagem, eles andam juntos. Então, se você é águia, anda com águia. Sim. Agora, se for corvo, vai andar com corvo, né? Então, os pássaros da mesma plumagem, eles andam juntos.
Então, isso traz força para nós quando nós estamos em companheirismo, quando nós buscamos, assim, em vez de ter amizade com os outros lá no mundo, nós buscarmos ter amizade com jovens aqui da igreja. Sim. Isso traz força, porque você consegue vencer 1000. O seu irmão, junto com você, faz vencer 10.000. Então, são chaves que Deus deixou para nós, que o irmão Brana nos deixou para nós aqui nessa era. E vamos procurar, assim, da mesma forma que eu vejo, assim, muita gente, assim, que fala assim, não, eu não vou ter amizade com os jovens lá, não. Mas se esforça muito. Eles falam assim, não, o jovem lá, ele nem se importa. Mas quando vai ver lá na escola, se esforça o máximo para ter amizade com uma pessoa que acha legal lá na escola, né? Tenta se achar, tenta se moldar nos padrões para que aquela pessoa seja amigo dele. E te acha ela legal, né? Te acha. Então se esforça muito. Tem um esforço muito grande para tentar conseguir amizade lá no mundo. Por que esse esforço, essa energia que está sendo gasta, não converta numa energia para conseguir amigos dentro da igreja também, né? De ser um cristão, de andar junto. Porque automaticamente você tomar uma posição, uma decisão, as coisas começam a vir. Porque quando o Ruth tomou uma decisão falou assim, ó, eu vou tomar uma decisão que eu vou seguir agora a palavra, né? Seguir Ruth, mesmo Deus de Ruth. Caiu-lhe a sorte, ela caiu nos campos de Boaz. A sorte do nada. A Bíblia fala sorte, mas a gente sabe que nada é sorte, Deus que leva. Então, assim, às vezes você fala assim, não, mas eu não tenho muita amizade lá na igreja, parece que o pessoal... Não, só toma a posição de seguir a palavra. A amizade, o companheirismo, a árvore noiva, ela começa a ser remontada em volta de você. Vem a palavra, começa a vir, daí vem o companheirismo para você, é só tomar uma posição. Que aí Deus começa a encaminhar todas as coisas. Então, essa é a nossa dica desse programa, né? Vamos junto? Amém. Fico com uma palavra, como o Mateuzinho falou numa live no Instagram uma vez. Ande com quem te leve ao topo da montanha, né? Hoje, companheirismo para nos levar até uma condição de um esfriamento espiritual, tem muitos por aí, né? Tem muitas pessoas que elas estão aí justamente para fazer isso, para te deixar mais frio, para te deixar com menos vontade de buscar a palavra, né? Mas busque aqueles que te levem até o topo da montanha, né? Eu creio que as maiores experiências minhas, passando por provas, foi quando eu estive em companheirismo com pessoas que me levavam até o topo da montanha. Que essa palavra possa abençoar cada um dos irmãos. Deus abençoe. Amém. Amém. Maravilhoso. E que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos, né? Que de alguma maneira nós possamos ter transmitido, né, aquilo que Deus tem nos abençoado, né? Porque quando nós meditamos a respeito, para falar que nós também somos abençoados, né? Mesma maneira que chega até você, também nos corrige algumas coisas, também nos abençoa, nos acalenta, e assim vai. E que você, embora o nosso programa é destinado mais aos jovens, mas que você, irmão, que você, irmã, seja daqui de Campo Grande, de outro lugar, que esteja em companheirismo com os seus irmãos da igreja, indo aos cultos. Você, jovem, vá no culto de jovens, no culto de jovens da sua igreja, se você não for daqui de Campo Grande, no culto de jovens da sua igreja, aí onde você estiver, no culto de jovens, aqui, porque o profeta ele chega a dizer assim, que talvez uma jovem não vai ter muito assunto com uma senhora de idade, porque elas são de tempos diferentes, elas pensam em coisas diferentes, elas estão em etapas diferentes. Se você coloca um jovem com outra jovem, elas vão conversar muito mais, porque elas têm, vamos dizer assim, a mesma idade, uma mesma maneira de pensar daquele tempo, né? Então você busque ir nos seus cultos de jovens, você irmão que não é jovem, busque ir nos seus cultos. A gente sabe que é difícil o trabalho, por exemplo, você que às vezes está em todos os cultos, mas é uma parte que nós temos que nos esforçar. Porque olha que coisa maravilhosa que nós vemos que o profeta disse. Deus desceu para morrer por nós, para entregar a vida dele, para que hoje nós pudéssemos ter companheirismo com ele. E qual o valor que nós estamos dando a isso? Isso é uma coisa que, aí fala assim, particularmente a mim me quebranta, me quebra, me rasga no meio. E que o Senhor Jesus Cristo pode abençoar. Se foi de benefício para vocês o programa, peço que compartilhem com outras pessoas, peço que passem, se foi de bênção, né? Que compartilhe essa bênção, que você deixe o seu joinha, né? Que você puder deixar um comentário, seja uma crítica, seja um incentivo, né? Um elogio, alguma coisa, você deixa o seu comentário, verifique se você está seguindo a gente aí, se tiver, ativa o sininho aí, e ainda a gente vai ter vários conteúdos com a permissão de Deus, né? Vai estar sempre a serviço do Senhor e ao seu povo. Amém?
Que Deus abençoe cada um de vocês. Shalom. Shalom. Shalom.